Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Abacuque, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Nós já meditamos e vimos algumas características do livro de Abacuque. Ele foi escrito por esse profeta, nós não temos muitas informações sobre ele. Provavelmente poderia ser que Abacuque fosse um levita que servia ao Senhor no templo e tenha sido chamado pelo Senhor para exercer o ministério profético. Ele provavelmente profetizou depois do reinado do rei Josias, antes da invasão do reino caldeu, antes da invasão babilônica. O nome Abacuque significa aquele que abraça, e Abacuque foi de fato um profeta que abraçou a Deus pela fé e abraçou também o povo de Judá, confortando o povo a confiar no Senhor. Nós então ontem meditamos sobre o lamento, a queixa de Abacuque, do verso 1 ao verso de número 4. Vimos que Judá estava vivendo um distúrbio social, uma crise de violência, uma crise em que as pessoas estavam tendo contendas entre si, brigas entre si, acabando essas brigas no tribunal, na justiça. E havia um crescimento da violência. O profeta então ele ora ao Senhor, ele se queixa porque Deus não escuta a sua oração, porque o Senhor não intervém naquela situação, porque o Senhor deixava com que ele visse a iniquidade, visse a opressão, se nada acontecia. Nós vemos aqui então a perplexidade do profeta diante da soberania de Deus. Como conciliar essas duas coisas? Como conciliar a maldade humana com um Deus que é soberano, santo, justo e bom? Agora, no verso de número 5 ao verso de número 11, nós vamos encontrar a resposta da queixa do profeta. A resposta da queixa do profeta. Então veja o que diz a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Então, após esse período de silêncio do Senhor, o Senhor agora vai responder à oração do profeta Abacuque diante da calamidade. E nós temos que entender que do verso 5 ao verso 11, o que nós temos aqui não é uma explicação de Deus para o que estava acontecendo no reino de Judá, mas é uma revelação de Deus. Deus mostra para Abacuque, para o profeta, e mostra para o povo de Judá o que ele então iria fazer diante da calamidade social que Judá estava vivendo. Então, a primeira coisa que nós podemos aqui entender no verso de número 5 é que Deus responde à oração de Abacuque por meio dos caldeus. O Senhor diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei. Ou seja, Abacuque, diante da resposta do Senhor,
diante da revelação do Senhor, o que o Senhor vai fazer com a situação de Judá, eles iriam ficar ao mesmo tempo maravilhados, surpresos, espantados com o que Deus ia fazer, e ao mesmo tempo eles iriam ficar amedrontados, amedrontados com o que Deus iria fazer. E Deus fala: porque realizo em vossos dias, nos dias do profeta Abacuque, obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Então, Deus diz aqui claramente que quando o profeta Abacuque fosse relatar para o povo de Judá o que Deus ia fazer, eles não iriam acreditar. Eles não iriam acreditar. E não só o profeta Abacuque, né, foi desacreditado pelo povo na sua época, como também o profeta Jeremias foi desacreditado, quando também o profeta Isaías foi desacreditado. Todos esses profetas desse período que a gente chama de o período pré-exílio, né, antes do exílio, antes da invasão babilônica, todos esses profetas também, quando profetizaram acerca desse período de exílio, de que Deus iria levantar uma nação inimiga, de que Deus ia levantar os caldeus, os babilônicos, o povo também não acreditou. O povo também não creu na pregação dos profetas. Então, esta seria a experiência que o profeta Abacuque ele teria diante da sua palavra profética. O povo não acreditaria que Deus iria levantar uma nação pagã, uma nação inimiga, e que essa nação viria contra eles, né? Eles não acreditariam nesta pregação do profeta Abacuque. Agora veja que interessante que a partir do verso 6, nós vamos ter uma explicação da parte de Deus sobre esta nação que ele vai levantar, esta nação inimiga, que são os caldeus. Olha o que Deus diz aqui a respeito. Verso 6. Pois eis que suscita os caldeus. Eis que suscita os caldeus. Os caldeus eram os babilônicos, né? E você vai ter a referência deles lá em Gênesis, no capítulo 22, verso 23. Eles eram um povo semita, descendentes de Quesete, que eram da descendência de Naor, irmão de Abraão, né? Irmão de Abraão. Então, este é o povo caldeu que vivia nessa região da Babilônia. O texto descreve esta nação como uma nação, um povo amargo e impetuoso. Amargo e impetuoso. O verso 6 também diz que é uma nação poderosa, um exército imbatível, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O verso 7 diz que eles fazem a sua própria lei, que eles não respeitam ninguém. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. O verso 8 diz que eles têm as melhores armas de guerra, que eles são poderosos, são indestrutíveis, os seus soldados são habilidosos e são bem treinados. Verso 8 diz: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. E o verso 9 descreve esses soldados como não tendo medo de ninguém, eles são determinados e eles serão bem-sucedidos no combate. O verso 10 diz que eles respeitam nem os reis
e nem os seus exércitos. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. E por último, você vai ter aí a informação no verso 11 que eles são idólatras. Idólatras de si mesmos, do seu próprio poder, e que por isso eles são culpados diante de Deus pela sua arrogância. Verso 11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então, o que nós aprendemos, meus irmãos, dessa resposta de Deus à oração do profeta? Primeira coisa, que Deus responde a oração. Deus sempre responde a nossa oração. Agora, nem sempre Deus vai responder a nossa oração do jeito que nós queremos. Jamais passou pela cabeça do profeta e nem do povo de Judá que Deus iria levantar essa nação, uma nação inimiga, uma nação tão violenta, uma nação tão poderosa, que Deus iria levantar essa nação contra o seu próprio povo, contra o seu povo escolhido, contra o seu povo de Judá. É bom a gente lembrar porque que Deus levanta essa nação, porque o povo de Judá estava mergulhado na violência, mergulhado no caos, o povo estava vivendo uma vida de rebeldia, de desobediência, de não só rebeldia ao próprio Senhor, a sua própria palavra, a sua própria lei, a sua própria vontade, mas também havia problemas de relacionamento entre as pessoas, né? Então, por isso, Deus levanta um povo ímpio para tratar do seu povo. A gente vai ver isso logo em seguida, do verso 12 em diante. Vai ser a meditação de amanhã que nós vamos fazer, a exposição de amanhã. Qual era o propósito de Deus em levantar a nação, então, babilônica, os caldeus? Mas o que eu quero deixar aqui para nossa reflexão é: Deus responde oração. Deus responde o nosso clamor. Mas nem sempre Deus vai responder aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Então nós precisamos entender que a providência de Deus pode ser muitas vezes uma providência carrancuda. Muitas vezes. Deus pode dirigir as coisas em resposta à nossa oração, não sermos aquilo que nós queremos, não ser aquilo que nós esperamos, não ser aquilo que venha de acordo com as nossas expectativas. E daí nós aprendemos algumas coisas aqui no texto. Primeiro, o Senhor sempre responde à oração, mas nem sempre ele responde do nosso jeito. Isso é algo que fica claro para nós aqui nesses versículos. A segunda coisa, o Senhor é Deus sobre todas as nações e reinos da terra. E ele está no controle da história. Essa resposta de Deus à oração do profeta Abacuque revela que Deus é Senhor. Que ele é Senhor, inclusive, sobre todos os reinos da terra. É Senhor, inclusive, sobre não só Judá, o seu povo escolhido, mas ele é Senhor sobre todos os povos, todos os reinos. Até os reinos ímpios, maus, perversos, ele é Senhor. Quando a gente vai ler lá o livro de Apocalipse, no capítulo 5, a gente vê que Jesus, ele está entronizado. Ele está sentado nas alturas. E nas mãos dele está o livro, ou seja, o livro da história da humanidade, o livro da história da igreja está nas suas mãos. O Senhor Jesus reina. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, diante do caos, né, um caos social, a adversidade, nós precisamos lembrar disso. O Senhor reina, o Senhor está no controle, o Senhor dirige a história. E ele dirige a história para cumprir os seus planos.
Ele dirige a história para cumprir os seus propósitos. Propósitos que ele tem tanto para as nações ímpias, como propósitos que ele tem para o seu povo, para a sua igreja. Lembrar aquele texto que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Pode ser que no primeiro momento Judá olhou para essa providência carrancuda de Deus e, como diz mesmo o verso 5, eles iriam ficar espantados e desvanecidos. Eles iam ficar chocados, eles iam perder a esperança, mas mesmo assim, Deus está usando essa nação ímpia para cumprir o seu plano, o seu propósito, para o bem do seu povo. Ou seja, meus irmãos, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas adversidades, quando você ora por uma coisa e acontece outra, quando acontece completamente diferente do que você orou, quando é contrário às suas expectativas, saiba que mesmo que não aconteça o que você esperava, aquilo que está acontecendo é para o seu bem, é para o seu crescimento espiritual. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito na adversidade, Deus tem um propósito na dor, Deus tem um propósito na enfermidade, Deus tem um propósito no desemprego, Deus tem um propósito em algum problema familiar. Deus tem um propósito. Ele é Deus, ele é soberano, ele está no controle. E mesmo que a gente não entenda tudo, não compreenda tudo, Deus está dirigindo todas as coisas para o nosso bem e para a glória do seu nome. Amém? Então quero terminar dizendo aqui duas coisas. Primeiro, ore. 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 Ore, porque Deus responde oração. Agora, ore e ao mesmo tempo creia e se submeta à soberana vontade do Senhor, né? Ore, e se a resposta vier falando, não foi isso que eu orei, não foi isso que eu pedi, né? Mas esta é a vontade de Deus. Então se submeta à vontade do Senhor, porque ela sempre é boa, perfeita e agradável, né? Então submeta-se à vontade do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.